Quadros das crianças chorando, mistérios e curiosidades. Hoje vamos mergulhar em um tema que desperta curiosidade. Os famosos quadros das crianças chorando. Por trás desses olhos cheios de lágrimas, existem histórias misteriosas, lendas urbanas e relatos que transformaram esses quadros em verdadeiros ícones da cultura popular. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir curiosidades que quase ninguém conhece. Os quadros das crianças chorando surgiram com grande força entre as décadas de 1950 e 1980, tornando-se um dos objetos decorativos mais populares do mundo. Esses retratos, geralmente mostrando meninos e meninas com lágrimas escorrendo, chamavam a atenção pela combinação entre tristeza e beleza artística. O artista Bruno Amadeo é um pintor italiano que também deixou como um nome artístico Giovanni Bregolin. Ganhou notoriedade ao retratar crianças com expressões profundas, quase hipnotizantes. Ele acreditava que os olhos eram a porta da alma e, por isso, dedicava tanto realismo àquele olhar melancólico. Seus quadros eram reproduzidos em massa e vendidos como decoração barata, o que fez com que se espalhassem pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Com o tempo, surgiram relatos misteriosos e lendas urbanas. Algumas das pessoas afirmavam que os quadros traziam má sorte ou que eram amaldiçoados. A história mais famosa aconteceu na Inglaterra, quando, após uma série de incêndios, jornalistas notaram que, em várias casas queimadas, os quadros das crianças chorando estavam intactos. Isto bastou para que surgisse o mito de que ele não queimava e que carregava algo sobrenatural. Nos anos de 1980, no Reino Unido, espalhou-se a história de que os quadros eram amaldiçoados. Segundo jornais da época, casas pegavam fogo, tudo era destruído, menos os quadros das crianças chorando. E isso criou uma fama assustadora para as pinturas. E os quadros do Giovanni Bregolin criaram várias versões e também foi um sucesso na época, porque transmitiam tristeza profunda, mas com beleza estética, olhares intensos que parecem seguir o observador, composição simples, porém emocionalmente carregada, contraste entre inocência e drama, gerando identificação emocional. Alguns críticos dizem que estas obras criam um efeito psicológico. As lágrimas das crianças evocam compaixão, fragilidade e proteção, emoções humanas muito fortes. Giovanni Bregolin teria pintado aproximadamente 27 obras diferentes de crianças chorando. Foram feitas centenas de versões impressas. Muitas ganharam nomes diferentes em relação direta com o autor original. E vários artistas anônimos imitaram o estilo, ampliando ainda mais a coleção. E surgiram várias lendas. Uma delas é que, para fazer o garotinho chorar, para que pousasse para a pintura, Giovanni torturava o menininho que tinha medo extremo de fogo, queimando vários palitos de fósforo diante do seu rosto. Segundo a lenda inglesa, o jovenzinho que tinha medo de fogo teria falecido semanas depois da obra ser finalizada. Depois que o retrato da expressão torturante passou a ser produzido em série na Inglaterra, a lenda acabou chegando a se consolidar.
Vários incêndios registrados no país foram atribuídos à maldição do quadro, que era um dos poucos itens encontrados sem nenhum dano físico depois dos incêndios. Uma delas conta que o pintor, passando por dificuldades ao não conseguir vender seus quadros, decidiu fazer um pacto com o diabo. Só que em vez de oferecer a própria alma, o pintor teria vendido as dos compradores de suas pinturas. Uma outra versão conta que as pinturas que eram feitas contariam com várias mensagens subliminares. Com a repercussão dos quadros que causavam incêndios e apenas o quadro ficava intacto, todos os quadros começaram a ser queimados. Mas a pergunta é: as crianças dos quadros eram reais ou imaginárias? A verdade é que não existe confirmação de que as crianças retratadas eram pessoas reais. O pintor Giovanni Bragolin nunca deixou registros oficiais de modelos contratados, nomes ou históricos das crianças. E isso alimentou ainda mais as lendas. O que se sabe com mais segurança é: ele usava referências, mas não modelos ao vivo. Pesquisadores acreditam que Bragolin trabalhava com esboços, fotos de jornais, cartões postais e inspirações genéricas, criando rostos infantis misturados com imaginação. A maioria das crianças não existiu como pessoas específicas. As características dos olhos grandes, lágrimas brilhantes, expressões profundas seguem um padrão estilizado, muito comum em artistas que querem transmitir emoção e não retratar alguém real. Uma das lendas diziam que o menino mais famoso da série era um órfão chamado Dom Bonillo, conhecido como Menino Incendiário. Mas pesquisadores descobriram que essa história só apareceu décadas depois. Não há documentos que provam que Dom Bonillo existiu. E Bragolin nunca mencionou esse menino. Foi apenas uma criação da mídia. Uma outra lenda diz que as crianças eram do orfanato, mas isto também não foi comprovado. Eu vou falar agora de algumas mensagens subliminares. Vem comigo. Neste quadro, podemos observar que o braço da garota é desproporcional a ela. Muitos artistas acreditam que seja a mão de uma outra pessoa. Analisando a partir das cores, o quadro há a presença do vermelho sangue, enquanto o fundo da tela é um tom verde, que faz destacar a presença do vermelho. E podemos observar que a garota não tem a mão direita. Este é um dos quadros mais famosos do pintor, mas se você virar ele, irá enxergar um peixe ou qualquer outro ser bem estranho parece engolir a criança. Neste quadro, ao virar a imagem, percebemos que essa menina está, na verdade, deitada. Neste quadro, podemos ver que a parte escura não tem o olho esquerdo do garoto. Neste quadro, se você reparar, parece que o pescoço da criança tem uma mão que está a estrangulando. Realmente bizarro. Mas qual é a explicação para que estes quadros não fossem queimados, ficassem intactos? A explicação real é que os quadros foram feitos de material resistente, como madeira compensada, densa e com tinta a óleo. Demoravam mais a queimar, muitas vezes restando intactos em incêndios rápidos
que destruíam objetos mais frágeis, criando assim a lenda urbana. Em uma entrevista, mostra o pintor pedindo para que os proprietários de seus quadros destruíssem as obras. Giovanni Bragolin faleceu no dia 22 de setembro de 1981, aos 69 anos. Analisando as obras de Bragolin, podemos ver que as crianças retratadas raramente olham para o outro lugar, sempre para o espectador. Isso cria um elo emocional direto. Bragolin usava sombras densas e iluminação direcionada ao rosto para destacar as lágrimas e o olhar triste. A tristeza em rostos infantis causa um choque psicológico. Afinal, crianças simbolizam pureza, alegria e esperança. Então, o contraste gera impacto. Quase nunca há cenários detalhados. Isso dá a sensação de que a criança está sozinha no mundo, perdida, abandonada ou quebrada emocionalmente. Esses quadros continuam intrigando e emocionando pessoas até hoje, seja pela técnica do artista, pela expressão profunda das crianças ou pela lenda que envolve as obras. É impossível ficar indiferente. Fazendo a pesquisa, conclui-se que as crianças não são reais, que é a imaginação do pintor. Mas seja como for, cada expressão de cada criança mostra uma angústia, um trauma mudo. Então, assim, é muito triste de ver as crianças nesses quadros com as lágrimas, dá a impressão que a minha vontade era de pegar cada uma delas e abraçá-las. No entanto, eu gostaria de deixar bem claro que o canal é de curiosidades. Não quero deixar aqui ninguém triste, ninguém angustiado, até porque estes quadros lá atrás foi uma grande polêmica. Não se vê mais esses quadros hoje em dia. De qualquer forma, quero deixar aqui o meu carinho para todos vocês e vamos continuar explorando histórias curiosas por trás de pinturas que marcaram a época. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Deixa aqui nos comentários se você já conheceu algum desses quadros, alguma dessas crianças. Um grande abraço, até o próximo vídeo.